Bora falar de futebol? Afinal, o Palmeiras terá reforços para o confronto contra o Vasco? Sim, a expectativa é essa mesmo. A última informação é de que Mike e Veiga devem estar à disposição. O Palmeiras vai limpando o departamento médico, mas para que eles entrem no time, quem sai? Disputam vaga com quem nesse novo sistema do técnico Abel Ferreira? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo agora, mas antes vamos me apresentar rapidinho para a galera que está chegando agora no canal. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Inscreva-se aqui, bora chegar nos 100 mil logo e aviso para os membros, tá? Importante demais. Vídeos extras, já aquecendo os motores para o Mundial, contando para você tudo o que você precisa saber sobre os adversários do Palmeiras da primeira fase, sobre Inter Miami, sobre Porto, sobre Al Ahly. Já saiu o vídeo no dia 1º de maio e o segundo vídeo sai hoje ainda, nesse sábado, hein? Vai ter bastante vídeo para esquentar os motores para o Mundial de Clubes para você que é membro. E o plano de membro é menos que R$5 por mês. Seja membro, clique no botão Seja Membro aqui, faça o processo e eu tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo especial aquecendo os motores para o Mundial de Clubes ao longo desse mês de maio. Show? Bora pro tema do vídeo, olha só. O sistema é a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente pensa em novas peças para entrarem dentro dessa engrenagem, né? Porque não adianta falar assim, o Mike é um lateral direito, então vai entrar na lateral direita. O Veiga é o camisa 10, então vai entrar como camisa 10. Não, primeiro é preciso entender como que o time está jogando, certo? Então veja só, para você ter uma ideia, o Palmeiras nesse momento, ele está jogando num 3-1-4-2. Fragoso, vamos popularizar esse negócio de 3-1-4-2 aí? O que você quer dizer com isso? Explico. 3 zagueiros na base com bola. Um volante marcador, o camisa 5, à frente desses 3 zagueiros. Os zagueiros de lado de campo são responsáveis por fazer saídas de bola, tanto esticando a bola para o lado, quanto carregando a bola para o lado e tentando fazer um passe por dentro, tá? Esse zagueiro de meio de campo, de um modo geral, ele olha mais para lançamentos e passes longos. O marcador, o camisa 1, ou melhor, o camisa 5 desse 3-1-4-2, ele já é o cara que está na base da marcação, justamente para dar sustentação para que os outros possam avançar. Tá certo? Às vezes até mesmo um dos zagueiros dá uma avançada e ele pode dar uma recuada justamente para manter 3 jogadores pelo menos ali naquela linha. 4 homens à frente desse camisa 5. Estamos falando de 2 alas e 2 meio-campistas. Esses 2 alas têm a responsabilidade de ocupar o campo de ataque pelo lado, pela lateral, pelo flanco. Esses 2 jogadores de meio campo, de um modo geral, dependendo do adversário, tem um camisa 8 e um camisa 10. O camisa 8 pode ter característica mais de marcação, dependendo da força do adversário no meio campo, ou de armação, dependendo da força do adversário no meio campo. Vai da avaliação do Abel. E o camisa 10, o meia armador. Além de 2 atacantes que têm liberdade de movimentação, mas eles, de um modo geral, não ficam espetados do lado, não são pontas. Eles têm liberdade para atuar naquele corredor central e abrir para os lados a depender da jogada para ajudar os alas ou os meias. Deu para entender? Que bom. Isso já mostra que o time não tem pontas e não tem laterais. Isso nos leva à volta do Mike. Onde o Mike vai jogar se o time não está usando de fato laterais? Se o cara que está jogando pelo lado do campo é o Felipe Anderson ali do lado direito. O Piquerez é lateral? É, mas está jogando de ala. O Palmeiras está jogando com 3 homens atrás. Então o Mike vai disputar a posição com o Giai, que é o lateral que está jogando como um terceiro zagueiro? Não. Não é essa a lógica. A lógica é sobre função. E recentemente, o técnico Abel Ferreira falou sobre função. Numa entrevista coletiva de Marcos Rocha e de Mike, tá lembrado? Ele diz o seguinte, os 2 são laterais? Claro que são. Mas, quando ele precisa de um lateral que tenha maiores capacidades defensivas e, portanto, jogue nessa linha de 3 que ele faz pelo lado direito, esse cara é o Rocha, um lateral mais zagueiro. Agora, quando ele quer um lateral com capacidade de chegar à linha de fundo, de ser agressivo e de jogar quase como um ponta, ele usa o Mike. Então, na origem, ambos são laterais. Na função, os 2 são muito diferentes. Hoje, o Giai, que já jogou como ala no São Lourenço, já se destacou como ala no São Lourenço, já se destacou ocupando toda a faixa de campo como um lateral, tem atuado como essa peça de terceiro zagueiro,
que pode avançar, claro, mas ele se destaca muito mais fechando aquela faixa de campo, que é apenas a defensiva, sem precisar sair tanto. Quando ele precisou sair tanto no futebol brasileiro, ele não encaixou tão bem. Dito isso, o Mike, nesse momento, olhando para a característica que o técnico Abel Ferreira enxerga no jogador, briga com o Felipe Anderson. E aí você pode falar, Fragoso, você tá maluco, o Felipe Anderson é ala e originalmente atacante. O Mike é lateral, tudo bem, mas é sobre função. E olhando para a função, o Mike, ele pode fazer o que o Felipe Anderson faz, jogando pelo lado do campo para avançar justamente na lateral. Em alguns momentos, o Felipe surge como um cara que atua ali, pelo lado, chegando na linha de fundo como um ponta, pela direita. O Mike já fez isso naquelas famosas dobras de laterais em que o Marcos Rocha era o zagueiro e o Mike era o ala com a possibilidade de avançar para a ponta. Num 3-1-4-2 ou num 3-4-3, quando ele jogava o ponta para dentro para ser um segundo atacante e ele aparecia por lá buscando a linha de fundo para cruzar e deixar os dois zagueiros do time adversário no mano a mano com dois atacantes. Sacou a ideia? Tudo isso é estratégia. Tudo isso é pensar o jogo. Dito isso, o Mike briga por posição nesse momento, com o sistema que o técnico Abel Ferreira tem utilizado, com o Felipe Anderson. Agora, o próprio Abel pode querer modificar o sistema, e o Mike é uma peça que pode ajudar. Então, se porventura ele colocar o Mike no lugar do Giai, ele vai modificar o sistema, porque o Mike não vai fazer o que o Marcos Rocha faz, pelo menos não é assim que o Abel enxerga o Mike. E aí o Mike vira um lateral, o Palmeiras joga com dois zagueiros e o Piquerez vira um lateral e não mais um ala. O Felipe Anderson atua mais por dentro e, dependendo das condições que a equipe apresentar, ele pode jogar o Estevão para o lado direito, Facundo para o lado esquerdo e um centroavante. Um sistema mais próximo daquele que não funcionou muito bem no Campeonato Paulista. Mas o técnico Abel Ferreira pode fazer isso, com o Mike à disposição. Porém, é muito importante destacar que o Mike viveu muitos problemas na temporada passada em relação a lesões e, com isso, há uma cautela bem grande para colocá-lo em alta intensidade, para colocá-lo em alta rotação, para que ele jogue muitos minutos, ainda mais voltando de lesão. Portanto, o Mike volta a ficar à disposição, mas certamente vai ganhar minutos bem aos poucos. Não vai ser um jogador que vai chegar já jogando, vai chegar já atuando, a não ser que o departamento de fisiologia entenda que ele voltou a ponto de bala, voltou 100% e não é o normal, até porque ele acabou de encerrar a transição física. Voltando de lesão, de um modo geral, a musculatura precisa se reequilibrar e não pode atuar 90 minutos logo de cara. Então pode até ser que, por exemplo, o Mike apareça como um titular, justamente para equilibrar o momento do Felipe Anderson de minutagem, o momento do Giai de minutagem, mexendo no sistema? Pode ser, não acredito que aconteça, mas se acontecer ele não vai jogar 90 minutos, tá? E aí, a gente falando sobre minutagem, questões de lesão, a gente tem que falar do Rafael Veiga também. Por quê? Porque é um retorno que também não deve acontecer com titularidade. Primeiro porque o time está encaixado, mas mesmo que estivesse desencaixado, o Veiga precisaria voltar com uma minutagem reduzida. Passou um tempo trabalhando sem algumas, digamos assim, liberdades que se tem, principalmente por uma questão do ombro. Então precisa se readequar mesmo. Mas o Veiga briga por qual posição? Isso é algo que você deve estar se perguntando agora. A do Veiga é um pouco mais óbvia, mas aí pode variar pelo que ele vem apresentando e pelo que o Abel vem testando com o Veiga, né? Veja só, olhando para a perspectiva de um Veiga camisa 10 que gosta de jogar pelo lado direito canhoto, hoje o meia que joga mais por dentro, o atleta que joga mais por dentro pelo lado direito é o Estevão. O Estevão não tem atuado mais como ponta porque o time não tem jogado mais com pontas, mas com alas. E aí o Veiga pode ser uma peça para o lugar do Estevão. Existe essa possibilidade. O Veiga pode ser o 10 à frente de dois camisas 8, por exemplo. Vamos colocar aí que o Palmeiras tenha Emiliano Martínez como camisa 5, dois camisas 8, Richard Rios e Lucas Evangelista, o Rios pela direita, o Evangelista pela esquerda, tendo o Veiga como um ponta de lança que ficaria atrás dos dois atacantes. Isso pode ser uma possibilidade também.
E ele, nesse caso, sacaria um dos jogadores de meia. Poderia sacar o Estevão? Sim, mas o Estevão poderia ser um atacante ao lado do Vitor Roque e ele poderia sacar o incansável Facundo, que está realmente numa minutagem altíssima desde a parada da data FIFA, quando ele foi com a seleção uruguaia disputar as partidas, mas acabou só treinando. Então é uma possibilidade também de encaixe no time. Assim como o Veiga pode fazer o papel do camisa 8, porque o Abel já citou isso como uma possibilidade, como uma perspectiva, e com isso ele não tiraria a vaga do Estevão, ele não tiraria a vaga do Facundo, mas ele tiraria, por exemplo, a vaga do Rios ou a vaga do Evangelista, não do camisa 5. Essas são as possibilidades do Veiga, que, repito, não deve voltar como titular. O Palmeiras, nesse setor especificamente também, não está com muito desgaste, está com várias peças. E é bom lembrar o seguinte, né? A fase do Rafael Veiga não era boa nesse começo de temporada, apesar de ter bons números em relação a assistências, mas é preciso olhar para os números e interpretá-los, e não ficar apenas com eles ali frios. Sendo assim, o Rafael Veiga deve voltar ainda por questões físicas, com uma minutagem baixa a ser utilizado e precisando recuperar o seu desempenho, recuperar a sua performance, recuperar o seu protagonismo, recuperar aquela ideia de um meio atacante agressivo, pisando na área, finalizando, cortando para dentro para bater. Na bola parada, um jogador importante nos cruzamentos também, precisa recuperar esse protagonismo, mas principalmente um finalizador, um meia atacante que consegue entrar na grande área enquanto os atacantes empurram a linha adversária para trás e se utiliza dos passes para finalizar ali onde os gols saem na maior parte das vezes. Assim como um finalizador de média distância, quando o jogo está muito amarrado, espera o ala ou o lateral ou o ponta passar, puxar a marcação, ele vai para o mano a mano, corta para dentro, bate de canhota cruzado, fez vários gols assim. Enfim, é um jogador que, recuperando o bom futebol, tem espaço, é um jogador de muita qualidade. E, tendo em vista o revezamento, são 9 jogos seguidos em maio. Em um mês, 9 jogos. É muito jogo. Tendo em vista o revezamento das peças e o DM esvaziando, fatalmente, o próprio Rafael Veiga vai ter melhores condições físicas, recuperado, para colocar em campo o melhor dele, sem estar desgastado, sem estar cansado, porque é óbvio, quando você está desgastado, quando você está cansado, as suas tomadas de decisão, porque o jogo também é aqui, não é só lá na perna não, não é só lá no pé não, é também no mental, para tomar boas decisões. Se você não está cansado, você consegue tomar melhores decisões, você consegue render melhor, a sua confiança vai lá em cima. Diferentemente de quando você está desgastado, de quando você começa a tomar decisões ruins por estar desgastado, a sua confiança vai indo ladeira abaixo e é um ciclo vicioso terrível. Creio que o Veiga pode voltar e recuperar o seu futebol até por esse revezamento que o Abel tem proposto no time titular por conta do calendário insano. E ele vai voltar, assim como o Mike, com poucos minutos. Palmeiras que ainda tem Mikael, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues no departamento médico, segundo as últimas informações. São poucos nomes, o time vai conseguindo limpar o seu departamento médico em meio a esse revezamento que o Abel vem propondo à equipe titular. É um banco de titulares que o Abel tem. Ele vai trocando as peças e o time, de fato, tem correspondido em performance muito bem. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, não se esqueça, se você se tornar membro do canal hoje, já tem 2 vídeos para você, ou vai sair o segundo ainda hoje, tá? Especiais sobre o Mundial de Clubes, aquecendo para o Mundial, falando sobre Porto, Inter, Miami, Al Ahly. Não são vídeos muito longos, para você poder ir curtindo rapidamente com muita dinâmica, tá? Vamos falar sobre história dos clubes, vamos falar sobre o momento dos clubes, vamos falar sobre desgaste dos clubes diferentes em cada continente, vamos falar também sobre as principais peças. Tudo vai saindo aos poucos ao longo desse mês para você chegar em junho muito bem informado. Menos de R$5 e você ganha esse conteúdo extra sendo membro do canal do Fragoso. Show? Não esquece de clicar no like e no hype. Isso não precisa pagar nada. É de graça e ajuda muito no trabalho. Mostra para a plataforma que o vídeo é bom e o YouTube manda para mais gente. Inscreva-se no canal, seja membro, clique no like, clique no hype, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. É muito bom ter você aqui. Tô esperando o seu comentário. Bora falar de futebol.